O céu escureceu rápido demais. As nuvens grossas pareciam engolir o fim da tarde, enquanto a chuva começava a cair com força, como se despejassem baldes d'água do céu. O barulho dos pingos no teto do carro se intensificava a cada quilômetro, abafando até o som do rádio. Sozinha no carro, Isadora apertava o volante com força. Seus dedos estavam frios, assim como o ar dentro do veículo. Ela havia pegado a estrada 13 por engano. O GPS sugerira o atalho como rota mais rápida, e distraída, ela aceitou. Agora, perdida no meio do nada, sem sinal no celular, sem casas ou placas por perto, só lhe restava seguir em frente e torcer para que o caminho levasse a algum lugar. Foi quando tudo escureceu de vez. A tempestade caiu com violência. Relâmpagos iluminavam as árvores ao redor, revelando suas formas tortas e ameaçadoras. Um trovão ecoou tão forte que ela se assustou e girou o volante bruscamente. O carro perdeu o controle, patinou na lama e, antes que pudesse reagir, bateu com força contra uma árvore. Isadora gritou. O impacto foi seco. A cabeça latejou. Por segundos, tudo ficou em silêncio. Apenas o som da respiração acelerada e da chuva castigando a lataria amassada. Ela tentou ligar o carro. Nada. Pegou o celular, 3% de bateria e nenhum sinal. Trancou a porta por instinto, mas logo percebeu que aquilo não ajudaria. Estava sozinha, em uma estrada deserta, no meio de uma tempestade, com medo. Foi então que viu uma luz fraca tremulando ao longe, como uma vela ou uma lamparina. Uma casa? Uma chance. Pegou a bolsa, puxou o casaco sobre os ombros e saiu do carro cambaleando na lama. Os sapatos afundavam na terra molhada. Os trovões ainda rasgavam o céu e a chuva batia em seu rosto como agulhas geladas. Cada passo era um esforço. Depois de alguns minutos andando, chegou a uma trilha estreita que levava até uma casa antiga de madeira escura e janelas pequenas. A luz vinha de lá. Isadora hesitou. O lugar parecia saído de um daqueles filmes que sempre terminam mal, mas voltar era impossível. Seu corpo tremia de frio, o cabelo grudado no rosto, os lábios roxos. Levantou a mão para bater na porta, mas não precisou. Ela se abriu sozinha. Um homem surgiu no vão da porta. Alto, ombros largos, camisa preta colada ao corpo. Os olhos escuros como a noite sem lua a examinaram com frieza e curiosidade. O cabelo molhado caía sobre a testa e a barba feita lhe dava um ar rude, quase selvagem. Você se machucou? A voz era grave, rouca, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Acho que não. O carro bateu e... Sua voz falhou. Ela estava molhada, tremendo, e ele, ali, parado, parecia feito de pedra. O homem recuou um passo. Entra logo antes que congele aí fora. Ela atravessou a porta e entrou. O calor da lareira bateu em seu rosto como um soco morno. O cheiro de madeira queimada, couro velho e um perfume amadeirado dominava o ar. A casa era simples, rústica, mas aconchegante. Sofá de couro escuro, algumas prateleiras de livros, tapeçaria antiga no chão. Havia silêncio demais ali dentro. Nenhum som de televisão, rádio ou celular. Só o crepitar da lenha queimando e os passos dele, firmes no assoalho de madeira. Me chamo Caio, disse ele por fim. Você não devia estar aqui. Essa estrada não é segura. Ela o observou com atenção. Ele parecia desconfiado e estranho, mas havia algo magnético na presença dele. Um tipo de perigo que, ao invés de afastar, puxava, como um abismo que convida ao salto. Eu me perdi, o GPS me mandou por lá, a chuva me pegou de surpresa. Sempre pega. Ele disse, servindo um copo de água e entregando a ela. Suas mãos eram grandes, firmes, com calos visíveis. Mãos de quem trabalha com força. Ela bebeu devagar, tentando se aquecer. Seus olhos percorriam o ambiente, mas algo ali a incomodava. Tudo era limpo demais, organizado demais,
como se ele esperasse alguém ou escondesse alguma coisa. Você mora sozinho aqui? Perguntou sem pensar. Caio a encarou por alguns segundos que pareceram longos demais. É melhor não fazer muitas perguntas. Um arrepio subiu pela espinha dela. Não sabia se era medo ou algo mais profundo. Algo que estava apenas começando. Isadora sentou-se no sofá de couro, ainda com as roupas molhadas colando no corpo. As mãos seguravam a caneca de chá quente que Caio lhe oferecera em silêncio. O calor do líquido contrastava com o arrepio que ainda percorria sua pele. E não era apenas pelo frio. Caio permanecia em pé, de braços cruzados, encostado no batente da porta da cozinha, observando-a. Aquilo a deixava inquieta, mas também estranhamente alerta, como se estivesse sendo desvendada por dentro. O carro vai precisar de guincho, ele disse por fim. Mas aqui não tem sinal. Só amanhã, quando a estrada estiver mais seca. Talvez. Ela assentiu, tentando aceitar o fato de que passaria a noite ali. Sinto muito por invadir assim, murmurou, olhando ao redor. Esse lugar é diferente. É longe, é calmo, e ninguém vem até aqui. Ele respondeu, com um olhar firme, quase como se aquilo fosse uma advertência. Ela tentou puxar outro assunto. Você mora sozinho há muito tempo? Caio hesitou. Depois caminhou até uma prateleira e pegou uma garrafa de uísque, servindo um pouco para si. Há tempo suficiente para esquecer o que é ter alguém por perto. Ela percebeu o peso daquelas palavras e, por algum motivo que não conseguia explicar, sentiu vontade de saber mais sobre ele, sobre aquela solidão. E não sente falta? Ele deu um sorriso torto, quase cínico. Às vezes, mas a paz tem um preço, e eu pago com gosto. Ela o observou em silêncio. Ele era rude, mas havia algo no jeito dele que a intrigava, um tipo de dor contida camuflada por aquela fachada inabalável. E talvez por estar vulnerável, talvez pelo calor do chá ou pelo cheiro amadeirado que vinha dele, seu corpo começou a reagir. Quer algo seco para vestir? Vai pegar uma gripe desse jeito, ele disse, mudando de assunto e abrindo um armário próximo à lareira. Ela seguiu até lá e ele lhe entregou uma camisa masculina, larga e cheirosa de madeira e sabão. Isadora foi até o quarto onde ele apontou e fechou a porta com cuidado. Tirou as roupas molhadas, sentindo o frio cortar sua pele, e vestiu a camisa dele. O tecido cobriu até as coxas. Quando se olhou no espelho, sentiu um misto de timidez e excitação. Por que estava se sentindo assim? Era só um estranho, mas algo nela queria voltar para aquela sala, para aquele olhar. De volta à sala, Caio virou-se e a encarou. Ela estava descalça, os cabelos soltos ainda úmidos, e a camisa dele moldava suas curvas de um jeito que ele notou, e ela percebeu que ele notou. O silêncio entre eles ficou mais pesado, quente, quase palpável. Obrigada pela roupa. Ele assentiu, mas seus olhos escuros pareciam examiná-la como um predador que ainda hesitava a atacar. Ele tomou outro gole de uísque. Pode dormir no quarto. A cama é boa. Eu fico por aqui. Ela hesitou. Você sempre ajuda desconhecidos assim? Nem sempre. Mas você é diferente. O tom da voz dele mudou. Estava mais baixo, rouco, intenso. Diferente como? Caio aproximou-se, devagar, como se desafiasse a distância entre os dois. Você parece alguém que carrega tempestades por dentro. E eu reconheço esse tipo de silêncio. Ela prendeu a respiração.
Por um segundo, tudo parou. O som da chuva, o tempo, o medo. Só havia aquele olhar, aquela tensão elétrica invisível entre os corpos. Mas ele recuou, parou a centímetros dela. Boa noite, Isadora. E afastou-se. Ela ficou ali, sozinha no meio da sala, com o coração acelerado e o corpo em chamas, sem saber se o que sentia era desejo ou perigo. O quarto era simples, mas aconchegante. Lençóis limpos, colchão firme e um abajur antigo lançando uma luz suave sobre o ambiente. Isadora deitou-se vestindo apenas a camisa de Caio. O tecido ainda carregava seu cheiro, amadeirado, intenso, quente, e isso a deixava ainda mais inquieta. Fechou os olhos, tentando relaxar, mas o corpo não obedecia. A presença dele continuava ali, impregnada no ar. Era como se, mesmo sem vê-lo, ela ainda o sentisse. A força contida, o olhar escuro, a tensão quase animal que os envolvera mais cedo. Um trovão forte sacudiu a casa. A chuva ainda caía com força lá fora, batendo contra as janelas. Isadora virou de lado, abraçando o travesseiro. Foi quando ouviu um som seco vindo do andar de baixo, um ranger de madeira, como passos. Ela se sentou na cama, alerta. Mais um barulho, como uma porta se abrindo. Tentou se convencer de que era só o vento, mas algo em seu instinto dizia o contrário. Descalça, caminhou até a porta e abriu devagar. O corredor estava escuro. Apenas a luz da sala, distante, projetava sombras nas paredes. Caio? Ela chamou, quase num sussurro. Nada. Desceu os degraus em silêncio, os olhos varrendo o ambiente. A lareira, ainda acesa, iluminava o sofá, vazio. A porta da frente, fechada. Mas uma janela estava entreaberta, como se alguém tivesse mexido. Ela se aproximou devagar. Estava prestes a fechá-la quando ouviu, atrás dela, uma respiração. Virou-se assustada e deu de cara com Caio. Ele estava ali, de pé, observando-a no escuro, os olhos fixos nela. "O que está fazendo fora da cama?" perguntou a voz baixa, controlada. "Eu ouvi um barulho. Achei que tinha alguém aqui?" Ele completou com um leve sorriso cínico. Ela assentiu, mas seu corpo inteiro estava alerta. A presença dele a invadia por inteiro. Às vezes a casa estala, e outras vezes ele aproximou um passo. É só a gente ouvindo o que já está dentro da cabeça. Isadora ficou imóvel, a respiração presa na garganta. Ele estava tão perto agora que conseguia sentir o calor da pele dele. A tensão entre eles era quase dolorosa. "Você não devia andar sozinha aqui embaixo", ele murmurou mais próximo. "Você disse que estava sozinha." Ela tentou desviar, mas sua voz falhou. Caio chegou mais perto e seu rosto estava a centímetros do dela. "Disse que ninguém vinha até aqui, mas nunca disse que você estaria segura." Os olhos dele ardiam como fogo. A mão de Caio subiu, devagar, até tocar o rosto dela. Os dedos roçaram a pele úmida e ela estremeceu. O toque era firme, mas delicado, quase reverente. "Vai dormir, Isadora. Agora." Ela não se mexeu. Ele se inclinou. O hálito dele tinha gosto de uísque e desejo contido. O nariz roçou o dela. A mão escorregou pela nuca dela, puxando-a para mais perto. "Se você ficar aqui embaixo", ele sussurrou contra a boca dela, "eu não vou conseguir me controlar." Isadora sentiu o corpo inteiro estremecer. Queria fugir, queria ficar, queria tudo ao mesmo tempo. Mas ele recuou. De novo. Soltou-a devagar.
o olhar ainda em chamas, mas o corpo distante. Vai dormir, Isadora, disse com a voz mais baixa do que antes, como se lutasse contra ele mesmo. Ela virou as costas em silêncio e subiu as escadas, sentindo o olhar dele cravado em cada passo. Quando chegou ao quarto, trancou a porta. Não por medo, mas por proteção contra o que sentia. Na cama, com o coração batendo forte e o corpo aceso, ela entendeu. Havia algo sombrio naquele homem, algo perigoso. Mas também havia verdade. E isso a assustava ainda mais. E, se essa história te prendeu até aqui, não esquece de curtir o vídeo, comentar o que você acha que vai acontecer entre Isadora e Caio e, claro, se inscreve no canal Café e Romance para não perder as próximas partes. Aqui, o amor vem sempre com um toque de suspense. Mua! A noite avançava lentamente. Isadora tentava dormir, mas cada vez que fechava os olhos via o rosto de Caio. O toque dos dedos dele em sua pele parecia ter deixado marcas invisíveis. A maneira como ele a olhava, como se lutasse contra um desejo que queimava por dentro. Virou-se na cama, inquieta. O calor sob os lençóis era insuportável. A camisa dele colava em seu corpo de forma indecente. Cada parte sua parecia mais sensível, como se o próprio ar estivesse acariciando sua pele. Na sala, ela ouviu passos, lentos, firmes. Ele ainda estava acordado. A lareira acesa, o som da madeira estalando. Ela não conseguiu resistir. Levantou, abriu a porta devagar e desceu as escadas descalça, com o coração acelerado. A visão o pegou de surpresa. Caio estava sem camisa, sentado no sofá, com um copo de uísque na mão. A luz do fogo desenhava os contornos do corpo dele, musculoso, marcado por cicatrizes. Ele ergueu os olhos lentamente quando a viu. Não consegue dormir? Perguntou com a voz mais baixa, mais rouca do que antes. Não, respondeu ela, parando a poucos passos dele. E você? Ele deu um meio sorriso e bebeu um gole do copo. O sono me evita às vezes. Isadora permaneceu em pé, sem saber o que dizer. Mas algo na atmosfera havia mudado. Ela podia sentir o calor no olhar dele, o mesmo calor que crescia entre suas coxas, que arrepiava sua nuca, que apertava seu peito. Caio se levantou devagar, sem tirar os olhos dela. Os dois ficaram frente a frente por longos segundos. Você sabe que se ficar aqui, ele começou com a voz densa, eu não vou mais conseguir parar. E se eu não quiser que você pare? A resposta saiu antes que ela pudesse pensar, e imediatamente o corpo dele se moveu, sem mais hesitar. Caio a segurou pela cintura, puxando-a com força contra o peito nu. Seus lábios se encontraram como se estivessem esperando há anos por aquilo. O beijo foi urgente, profundo, cheio de necessidade. Suas mãos deslizaram pela camisa que ela vestia, a dele, como se quisesse tirá-la com um só gesto. E ela deixou. O tecido caiu no chão, e pela primeira vez ele a olhou por inteiro. O olhar dele percorreu seu corpo nu com uma mistura de reverência e desejo selvagem. Você é linda demais, murmurou, tocando cada curva como se estivesse decorando. Os dois se deitaram ali mesmo, diante do fogo. O tapete rústico amaciava os movimentos, mas o calor vinha dos corpos que se encontravam. As mãos dele exploravam com precisão e fome. Os beijos desciam pela pele dela como brasas. E Isadora entregava-se completamente, sem culpa, sem freio. Naquela noite, o medo deu lugar à fome, e o silêncio foi enchido com gemidos abafados e sussurros roucos. O mundo lá fora desapareceu. Não havia mais estrada, nem chuva, nem passado. Só eles. Só aquilo. Depois, ainda ofegantes, os corpos entrelaçados sob a luz da lareira, ele encostou a testa na dela. Eu avisei que não conseguiria me controlar. E eu
Nunca quis que você controlasse nada, respondeu com um sorriso que só ele pôde ver. Mas, então, algo mudou. Caio se afastou um pouco, o olhar fixo nas chamas, como se lembrasse de algo sombrio. Isadora, eu não te contei tudo. Como assim? Ele respirou fundo, a mandíbula tensa. O silêncio novamente tornou-se denso. Há coisas sobre mim que você precisa saber, e talvez, depois disso, você queira ir embora antes do amanhecer. Ela sentiu gelo no corpo. Está me assustando. E com razão. Ele se levantou, pegou a camisa do chão e a entregou a ela. Vista isso, vou te mostrar o que tem atrás daquela porta. E apontou para uma porta trancada, nos fundos da casa, a mesma que ela nem tinha notado antes. Isadora vestiu a camisa rapidamente. Ainda sentia os ecos do que acabara de acontecer em seu corpo. Os beijos, o calor da pele de Caio, o desejo que ainda vibrava sob sua pele. Mas agora havia um silêncio estranho entre eles, um peso no ar. Caio caminhava à frente, os passos lentos, mas decididos. Parou diante da porta trancada nos fundos da casa. Pegou uma chave do alto da estante, encaixou-a na fechadura e girou. Um estalo seco ecoou pela madeira. Ele respirou fundo antes de abrir. "O que você vai me mostrar?" Ela perguntou com a voz baixa. A verdade. A porta se abriu, revelando um corredor curto, frio, com paredes de pedra. Um porão. Ela hesitou um segundo, mas o seguiu. As luzes fracas penduradas no teto iluminavam o caminho. O cheiro de umidade misturava-se a algo sutil, um perfume antigo, lavanda. No fim do corredor havia uma sala, simples, uma cama estreita, uma cadeira, uma prateleira cheia de cadernos e fotografias. Isadora se aproximou. As fotos estavam pregadas na parede. Rostos femininos, várias mulheres, algumas sorrindo, outras sérias, algumas pareciam com ela. "Que é isso?" sussurrou. Caio se aproximou por trás. Sua presença era forte, mas agora não havia desejo em sua voz. "Todas aqui estiveram, antes de você." Isadora virou-se, assustada. "Quê?" "Não como você está pensando", disse com firmeza. "Elas também chegaram aqui pela estrada, perdidas, machucadas, fugindo de algo ou de alguém." "E você trouxe essas mulheres para cá?" "Eu as acolhi, como acolhi você." Só que... Ele se calou por um instante. Depois passou a mão nos cabelos, tenso. Algumas ficaram tempo demais. E uma... desapareceu. Isadora sentiu o sangue gelar. Desapareceu? Ela sumiu durante uma tempestade, como a de hoje. Nunca soube se foi embora ou se algo a levou. A polícia veio, me investigaram, mas não encontraram nada, nada concreto. E mesmo assim as pessoas passaram a me evitar, me tratar como um assassino. E você... é? Ele deu um passo à frente, o olhar carregado. Se fosse, você já estaria morta, Isadora. Ela engoliu seco, o coração disparado. Então, por que guardar tudo isso? As fotos, os cadernos? Porque eu precisava lembrar que eu não estava louco, que elas existiram, que o que vivemos foi real. Isadora se aproximou das fotos. Algumas pareciam recortes do tempo. Uma mulher com sardas, outra de cabelo ruivo, uma com uma flor presa no cabelo. Mas em uma foto ela parou. Seu rosto ficou pálido. "Essa aqui", apontou. "Eu conheço essa mulher." "Como?" "Ela desapareceu há 2 anos. Era prima de uma amiga minha. Ninguém nunca a encontrou. Acharam que tivesse fugido.
O nome dela era Ana Luísa. Caio fechou os olhos por um instante. Ela passou 3 noites aqui. Era doce, mas carregava uma dor profunda. Nunca disse o que fugia. Só deixou um bilhete e sumiu. Eu procurei por ela, mas não a encontrei. Isadora ficou em silêncio. O passado daquela casa era mais denso do que imaginava. Mas algo dentro dela não conseguia vê-lo como um monstro. Pelo contrário, havia tristeza nos olhos dele, solidão e uma culpa silenciosa que o consumia. Você deveria ir embora amanhã cedo, ele disse com a voz baixa. Isso aqui não é lugar para você. E se eu quiser ficar? Caio se aproximou devagar, os olhos em chamas outra vez. Se ficar, Isadora, vai ter que enfrentar o que eu sou. Tudo. E talvez o que você mesma esconde. Ela ficou imóvel. Eu não estou com medo de você, disse firme. Estou com medo do que sinto por você, porque é rápido demais, intenso demais, e eu não sei o que fazer com isso. Ele tocou o rosto dela com a mesma delicadeza de antes. Então, não faça nada. Só sente isso, aqui, comigo, enquanto ainda é tempo. Ela fechou os olhos e quando os abriu novamente, o beijo veio, mais calmo, mais profundo, menos urgência, mais entrega. Mas enquanto se beijavam ali no porão de segredos, uma nova rajada de vento bateu lá fora. Uma janela estalou e uma sombra passou, do lado de fora, rápida demais para ser notada, mas real demais para ser ignorada. A tempestade começava a cessar. Do lado de fora, os primeiros sinais da madrugada apareciam entre as nuvens pesadas. Mas dentro daquela casa, o tempo parecia suspenso, como se o que estava prestes a acontecer não pertencesse ao mundo real. Caio e Isadora estavam no porão, ainda entre as sombras e memórias. Aquele beijo, mais calmo, mais profundo, parecia selar algo entre eles, mas a paz durou pouco. Um som veio do andar de cima. Um estalo. Depois, outro. Caio ergueu a cabeça. Isso não foi a madeira, disse em voz baixa. Isadora sentiu um arrepio na nuca. Tem alguém aqui? Ele assentiu, e seus olhos, pela primeira vez desde que ela chegou, mostraram algo que ela não esperava. Medo. Subiram devagar. Caio à frente, com passos silenciosos. Ele pegou uma arma curta escondida sobre uma das tábuas da escada. Isadora não perguntou nada. Sabia que agora não era hora. Quando chegaram à sala, a lareira ainda queimava lentamente, mas havia algo diferente. A janela estava aberta. Eu fechei, sussurrou Isadora. Caio caminhou até lá. O chão estava sujo. Pegadas. Barro fresco. Alguém realmente havia entrado. Fica atrás de mim, ele disse, firme. Foram até a cozinha, depois ao cômodo dos fundos. E ali estava, uma figura encapuzada revirando os armários. Caio ergueu a arma. Parado, quem é você? O invasor virou-se e o capuz caiu. Era uma mulher, magra, pálida, com os olhos vermelhos de choro e o rosto marcado pela pressa. Ana Luísa? Sussurrou Isadora sem acreditar. Me perdoa, eu só queria pegar meus cadernos e desaparecer. Caio baixou a arma lentamente. Você tá viva? Ela assentiu, tremendo. Eu fugi naquela noite, mas não por medo de você, Caio. Eu fugi porque estava grávida e não queria envolver ninguém no meu passado. Meu ex era perigoso, me encontraria. Eu precisava assumir. Isadora se aproximou. Por que voltou? Porque ele morreu. Agora posso viver. E eu queria minhas memórias de volta. Aqueles cadernos eram tudo o que eu tinha daquele tempo aqui, do tempo em que me senti segura. Caio se afastou, atordoado, os olhos marejados. Isadora olhou para Ana Luísa e então para ele.
Você não era o perigo. Era o abrigo. A mulher pegou os cadernos, deixou o envelope nas mãos de Caio e sumiu porta fora, desaparecendo na neblina. Horas depois, a casa estava em silêncio outra vez. O dia amanhecia, lavando a estrada e a alma de quem havia sobrevivido à noite. Caio e Isadora estavam na varanda, ele com o envelope nas mãos, ela encostada no ombro dele. Vai embora hoje? Ele perguntou sem virar o rosto. Ela demorou a responder. Se eu for, posso nunca mais te ver. E se ficar? A estrada 13 vai fazer parte da minha vida para sempre, assim como você. Ele virou-se para ela com aquele olhar escuro, mas agora mais leve. Então fica. Mas não como hóspede, como mulher, como um abrigo para esse caos que eu sou. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de certeza. Eu sou feita de tempestade, Caio, mas talvez seja exatamente isso que combina com você. E então se beijaram, com calma, com profundidade, como quem não tem mais pressa. Lá fora, o sol começava a romper as nuvens. A estrada ainda estava molhada, ainda perigosa. Mas dentro daquela casa havia paz e desejo. E duas almas quebradas, finalmente em casa. Gostou dessa história? Então não esquece de deixar o seu like, comentar o que achou desse casal intenso e se inscrever no canal Café e Romance. Tem sempre uma nova história cheia de emoção, segredos e paixão te esperando aqui no Café e Romance. Até a próxima!